Porque muitas das vezes, irmãos, nós pensamos em pecar e nós fazemos. Nós tornamos aquele pecado que estava em nós, estava sendo planejado em algo, em uma ação, entende? E José, ele negava essas coisas, ele negava essas coisas do mundo. Por que ele negava? Porque ele não decidiu se deitar com a mulher de Potifar, porque ele preferiria ter um relacionamento com Deus. Ele preferiria ter a Deus um relacionamento do que um momento só no mundo e arruinar o relacionamento que ele tinha com Deus. Ele dizia assim: poxa, eu pequei. Aí ele traiu o seu dono, né? Porque José era servo, e também traiu a Deus, porque Deus, ele não se agrada disso daí, ele não se agrada de fornicação, ele não se agrada de traição. Ou seja, José, ele percebeu, poxa, se eu fizer isso, eu vou desagradar meu Deus e ao meu dono, e eu não farei isso. Muitas das vezes, irmãos, nós não paramos para pensar, poxa, será que essa ação minha vai desagradar a Deus? Vai desagradar as pessoas que estão ao nosso redor? José, irmãos, ele tinha essa noção. Ele preferiria ter um relacionamento com Deus e tirar aquela coisa momentânea do que ter uma coisa momentânea e arruinar o relacionamento com Deus. E nós precisamos ser assim. Nós precisamos estar firmes na rocha. Quando adversidades vier, quando tentações vierem, nós estamos com Deus. Nós não nos abalarmos, mas sim seguirmos com Ele, fazendo aquilo que é certo. Porque José, como já foi falado, teve vários altos e baixos na sua vida, mas ele sempre estava com Deus. Então, imagina, José traiu a esposa de Potifar. A paz, irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui no mais um vídeo do canal, Momento com Deus. E o propósito desse canal é a gente dedicar, nem que seja um momento, a Deus. Nem que seja um momento, um instante a Deus. Já que Ele é tão importante e tão bom para cada um de nós. Já que Ele é tão incrível nas nossas vidas. Então por que a gente não dedicar, nem que seja um momento para Ele? E antes de começarmos com a palavra, eu peço para que vocês deixem um like, se inscrevam no canal e liguem o sininho para receber todas as notificações, pois não é para o meu agradecimento, não é para o meu reconhecimento, mas sim para o enriquecimento dele e para que mais pessoas conheçam a Deus. Amém, irmãos? Vamos ler o versículo para começar a palavra? Gênesis capítulo 39, versículo 7 ao 9 diz: Algum tempo depois, a mulher do seu dono começou a cobiçar José. Um dia ela disse: Venha, vamos para a cama. Ele recusou, dizendo assim: Escute, o meu dono não precisa se preocupar com nada nesta casa, pois eu estou aqui. Ele me pôs como responsável por tudo o que tem. Nesta casa eu mando tanto quanto ele. Aqui eu posso ter o que quiser, menos a senhora, pois é mulher dele. Sendo assim, como poderei eu fazer uma coisa tão imoral e pecar contra Deus? Irmãos, quando olhamos a vida de José, percebemos que ela foi marcada por muitos altos e baixos. José foi filho de Jacó, aí depois foi vendido como escravo, depois foi para a casa de Potifar, depois foi para a prisão por uma falsa injustiça e depois foi a ser governador do Egito. José foi governador do Egito, ou seja, ele ficou em segundo lugar e o primeiro estaria o rei, e José estaria em segundo lugar. E vemos que a vida de José foi cheia de altos e baixos, mas sempre José esteve com Deus. Sempre José, ele não decidia fazer aquelas coisas momentâneas, feito a mulher de Potifar mesmo disse para ele: Venha, vamos se deitar comigo. Ele disse não. Ele disse que aquilo dali desagradaria
a Deus quanto ao seu dono. Ou seja, José, ele não se trocava pelo momento. José, ele tinha essa noção. Ele se controlava. Então, irmãos, imagina se José tivesse traído a confiança do seu dono e ter tido relações com aquela mulher. Imagina, ele estaria ainda talvez na casa de Potifar, mas José, ele não fez isso. Ele decidiu ser fiel a Deus. Ele decidiu não trair a confiança do seu dono. E ele foi preso com isso. Ou seja, ele fez uma ação boa, uma ação que não fazia parte da vontade da carne, da vontade do inimigo, e mesmo assim ele foi para a prisão. Mas, irmãos, a vida de José não acabou aí. A vida de José teve uma reviravolta ainda. Ele foi governador do Egito. Ou seja, irmãos, se estivermos com Deus, se formos fiéis a Ele, nós, irmãos, só tem planos bons, irmãos. Porque a palavra de Deus diz, até os maus trazem coisas boas para os seus filhos. Então, imaginem eu. Então, imaginem Deus, irmãos. Irmãos, isso daí é incrível, sabe? Porque é uma graça tamanha que Deus nos dá. Isso daí é incrível, sabe? Porque nós, mesmo sendo pecadores, mesmo nós sendo falhos, Deus ainda continua cuidando da gente e tem planos bons, irmãos, para a gente. Ou seja, irmãos, se formos fiéis a Deus, os planos dele se concretizarão nas nossas vidas. Os planos de Deus vão dar certo na nossa vida. Não fazemos os planos do inimigo, porque o inimigo também tem planos nas nossas vidas, mas nós temos que escolher entre os planos de Deus ou os planos do maligno. Amém, irmãos? E que a gente não viva, sabe? Eu digo assim, irmãos, que o inimigo, ele traz um prato bem bonito, sabe? Bem bonito mesmo. Mas se não ligarmos para esse prato que o inimigo traz, mas se a gente passar por ele, lá na frente tem um banquete, e esse banquete foi feito por Deus. Então, irmãos, que a gente não troque, sabe, nosso relacionamento com Deus, a nossa essência, para dar atenção ao inimigo, para vendê-lo ao inimigo, mas sim que a gente continue com a nossa essência, com a nossa santidade, com o nosso relacionamento com Deus. E Deus, irmãos, ele tem planos bons para a nossa vida. Muitas das vezes o momento parece ser tudo de bom, mas quando a gente se vai dar conta de, poxa, caiu, poxa, eu pequei, poxa, não era para ter feito isso. Mas, irmãos, se continuarmos firmes em Deus, se continuarmos na rocha que é Ele tem planos bons, irmãos, para a nossa vida. E esses planos bons irão se concretizar. Ou seja, a gente tem que escolher entre ter um momento ou ter um relacionamento com Deus. E você quer ter um momento ou quer ter um relacionamento com Deus? Você quer continuar nessa vida fazendo seus prazeres, aquilo que é da vontade do inimigo, ou você quer viver numa vida de santidade, numa vida que está com Deus, está perto dele? Deus não abandona seus filhos, não. Mas o inimigo, ele está pouco se lixando para os filhos dele. Porque quem não é filho de Deus é filho do diabo, irmãos. E temos que escolher entre sermos filhos da verdade ou sermos filhos da mentira. E aí, qual você quer ser? Filho de Deus ou filho do diabo? Agora você tem que escolher. Amém? Vamos orar para finalizar? Querido Deus eterno Pai, obrigado, meu Senhor, por mais um momento, querido Deus, de conhecer, Pai, a Ti. Obrigado, querido Deus, por tudo, Senhor. Meu Deus, eu te agradeço, Pai, pelo Senhor ser tão bom, Jesus, para cada um de nós, mesmo a gente sendo pecadores, mesmo a gente, Pai, tendo um bocado de erros, nós, Pai, prosseguimos com o Senhor.
Meu Deus, obrigado, Pai. Obrigado, querido Deus, por se importar tanto, Jesus. Tanto, tanto com a gente, Pai. Obrigado por tudo. E que a gente, Jesus, viva cada vez mais, Pai, com o Senhor. Não fazendo as vontades da carne, do mundo, nem do inimigo. Mas sim, Jesus, firmes na rocha que é a Ti, Jesus. Obrigado, Pai, por tudo. Só tenho te agradecer. Pois o Senhor tem planos de bênção, Jesus. Para quem te segue, Jesus. O Senhor tem planos de bênção, Pai, para quem está firme contigo. Obrigado por tudo, Pai, e que a gente cada vez mais fale, Senhor, da Sua palavra, cada vez mais esteja, Jesus, com o Senhor. Onde quer que nós estejamos, Pai, a gente pregue, Jesus, a Sua palavra com o nosso comportamento, com a nossa fala, querido Deus. Meu Deus, até com a nossa forma, Jesus, de agir. Obrigado, Pai, por tudo, e eu te agradeço. Nos guie e nos guarda, Pai, que nossos corações estejam sempre inclinados ao Senhor. Nos dá sabedoria, querido Deus, para que a gente vença as adversidades do mundo. Nos dá coragem e nos dá força, Jesus. Obrigado por tudo, Pai. Eu oro e já te agradeço, querido Deus. Em nome de Jesus, amém. Tchau, irmãos. Fiquem com Deus, fiquem na paz e fui!